Opa, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje dar continuidade à questão de grandezas vetoriais e escalares, falando então sobre a definição de vetores em duas dimensões, beleza? Então vamos lá? Na física nós temos algumas situações que nós usaremos as três formas de dimensões, que é uma única dimensão, duas dimensões e até três dimensões. Mas o que na verdade são os componentes de um vetor são os valores da grandeza, na qual a direção que iremos utilizar ou trabalhar. Como assim? Em uma dimensão, quando fazemos exercício com uma dimensão, não usamos vetor, não representamos de forma vetorial para ficar mais fácil a compreensão, pois só o valor ele já é o suficiente para nós e não há necessidade de determinar a direção e o sentido deste vetor, certo? Então, vamos supor, quando uma pessoa diz que ela pesa 10 kg, sabemos então que aquela força que está sendo exercida é para baixo, na forma vertical, beleza? Então, não faz nenhum sentido para nós utilizarmos ali, dizendo que ele está no eixo Y ou com o vetor J, certo? O vetor unitário J, que também iremos falar mais à frente. Geralmente, para o vetor unitário, nós adotamos o seguinte: quando temos um movimento na horizontal, certo? Quando nós temos um movimento na horizontal, se esse movimento for para a direita, a gente consideramos ele como positivo. Se no caso o movimento ele for para a esquerda, a gente consideramos ele como negativo. E quando temos um movimento na vertical, a gente consideramos, se o movimento for para cima, positivo, e se o movimento for para baixo, negativo. Mas uma consideração a ser levada aqui em conta: podemos usar sentidos diferentes. Você pode adotar aqui como positivo, aqui como negativo, ou aqui como positivo e aqui como negativo, pois você mesmo é quem escolhe o sinal, já que no final da conta a única coisa que vai ser diferente é que vai ter um valor ou positivo ou negativo, dependendo da ocasião, certo? Dependendo do eixo que você adotar. E agora falando sobre a representação em duas dimensões, como também é chamado 2D ou 2R, certo? Usaremos a notação vetorial, que está fundamentado no conceito de um ente matemático abstrato, definido por um número real positivo associado a uma direção de um eixo. Estes conceitos para referência podem ser determinados através de pontos cardeais e ou planos cartesianos, como eu já falei anteriormente, da questão do eixo x e y e z, e assim sucessivamente. Os pontos cardeais, para quem não se recorda, é o norte, sul, leste, oeste e todos os outros meios de pontos de referência. E para os planos cartesianos é o plano XY, onde temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza? Então, para isso, ele é nada mais que uma combinação de movimento entre o movimento vertical e o movimento horizontal. No plano de uma única dimensão, a gente utilizava somente um, ou o vertical ou o horizontal. Agora aqui no duas dimensões, a gente já vai passar a utilizar os dois, tanto o movimento vertical quanto o movimento horizontal, considerando os dois. Geralmente utilizamos da seguinte forma: no eixo X, no movimento horizontal, certo? É positivo quando a seta está apontando para a direita e o valor é negativo quando a seta está apontando para a esquerda. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando o elemento está movimentando para cá no eixo X, ele é positivo. E se o elemento estiver se movendo para cá, ele é negativo, beleza? E para o eixo Y, se o movimento ele for na vertical, para o eixo Y, para cima, ele é considerado como positivo. E se for na vertical para baixo,
o valor é considerado negativo. Mas a mesma coisa do caso anterior, que aqui depende de você. Qual você achar melhor de utilizar naquele caso específico, ou até mesmo se você quiser modificar o eixo, quiser chamar esse eixo aqui de A, esse outro aqui de B, de C, de D, a letra você que adota, beleza? Quanto a isso, fiquem tranquilos que os eixos geralmente são dados nas questões, certo? Então você não precisa se preocupar com a questão do eixo X ou com o eixo Y, pois muitas vezes já é dado na própria questão. Mas caso não venha, você pode adotar a forma que quiser, a forma que melhor lhe convém, beleza? Mas como então escrever um vetor? Bom, para o caso aqui em questão, vamos adotar o seguinte: vertical para cima, positivo, horizontal para a direita, positivo também. Vamos supor aqui que nós tenhamos um elemento aqui no espaço. Nós temos um elemento justamente aqui nesse espaço aqui, ó. Esse elemento que está aqui nesse espaço, ele representa, no caso, o elemento do eixo Y e o elemento do eixo X. Sabendo aqui que todos os dois elementos serão positivos. Então, se nós traçarmos uma reta, ele fica aproximadamente aqui em 7. E se nós traçarmos uma reta aqui, ele ficará aproximadamente aqui em 6. Beleza? Então, nós já sabemos que para o eixo X, esse valor aqui será 6. E para o eixo Y, será 7. Mas a gente lembra que a gente saía do ponto A até o ponto B com uma reta, onde essa reta ela é representada aqui no caso pelo vetor, o vetor AB. Chamamos aqui do vetor AB, que saiu do ponto A e foi até o ponto B. Então, esse vetor AB, ele tem um valor de Vx e um valor de Vy, correto? Onde o valor de Vx é igual a 6 e o valor de Vy é igual a 7. O vetor que está no eixo X e o vetor que está no eixo Y. Então, ficamos aqui com a seguinte expressão. AB vai ser igual a 6, 7. Sempre será o eixo X, o eixo Y e caso, como a gente vamos ver mais à frente, o eixo Z para as 3 dimensões. Beleza? Aqui também, galera, tem alguns casos que a gente representa o vetor da seguinte forma. AB é igual a 6 vezes I mais 7 vezes J. Por que isso? Isso aqui, o I, o J e o K geralmente é para representar o eixo Z. Isso aqui é chamado de vetor unitário, onde ele representa cada unidade de medida do eixo. Vamos supor aqui, ó, daqui para cá nós temos uma unidade, daqui para cá 2, 3, 4, 5, 6. Nós então temos 6 unidades do vetor unitário, certo? Y. E para esse segundo caso temos 7 unidades para o vetor unitário J. Isso aqui é as representações, algumas das representações referentes a vetores. Podemos representá-la dessa forma ou dessa outra forma, beleza? Sabendo que sempre primeiro é o eixo X, depois o eixo Y e depois o eixo Z, certo? Sempre lembrar disso. Eixo X, Y e Z, beleza? Referente no caso, galera, a definição de vetores em duas dimensões, uma dimensão e duas dimensões. Ficamos então por aqui hoje e nos vemos na próxima videoaula que será definição de vetores em 3 dimensões, beleza?
Então até a próxima videoaula.